Pessoal, muito boa noite. Hoje eu estou aqui para complementar a nossa disciplina de Direitos Fundamentais. Quero tratar com vocês principalmente de dois direitos, o direito à educação e o direito à saúde. E, além disso, quero tecer algumas considerações em relação a direitos fundamentais de matriz processual e ainda sobre alguns princípios, quero tratar de alguns princípios, na verdade, no campo do direito penal que protege o indivíduo contra uma atuação estatal que não se compatibilize com o Estado de Direito e com o modelo garantista adotado na nossa Constituição. Sem mais delongas, eu quero começar a falar do direito à saúde. Antes de mais nada, é preciso dizer que eu não tenho condições de encerrar em um semestre apenas todo o conteúdo de direitos fundamentais em espécie, mas nós estudamos, em certa medida, a maior parte dos direitos expressamente previstos na Constituição, a começar pelo direito à vida, proteção da igualdade, as liberdades fundamentais, as garantias de natureza processual para que esses direitos possam ter restabelecida a normalidade da sua proteção todas as vezes em que forem violados, e refiro-me especificamente às ações constitucionais nesse aspecto em particular. Vimos também, ou estudamos também, os direitos de nacionalidade, os direitos políticos, e agora quero desenvolver aqui uma rápida abordagem sobre esses dois direitos sociais a que me referi anteriormente, começando pelo direito à saúde. Os direitos sociais estão previstos no artigo 6º, e aqui eu destaco ainda o seguinte: nessa aula eu vou adotar a estratégia de, primeiro, desenvolver uma análise dos programas normativos mais essenciais acerca do assunto. Nós não leremos todos os artigos, mas eu pretendo abordar os principais programas normativos atinentes ao tema. E, num segundo momento, eu pretendo analisar decisões judiciais proferidas no âmbito dos tribunais superiores que eu considero relevantes para a compreensão do âmbito de proteção desses direitos. Além disso, é preciso dizer que, particularmente em relação ao direito à saúde e ao direito à educação, pende uma emenda à Constituição, que foi a emenda à Constituição do contingenciamento de gastos, o que impacta, obviamente, o custo que vai ser dispendido, o valor orçamentário dispendido para a viabilização e para a implementação de políticas públicas voltadas à efetivação desses direitos, o que impacta negativamente no grau de efetividade desses direitos, porquanto acaba que por afetar a extensão dessas políticas públicas. Essa é uma questão que une o direito à saúde e o direito à educação, e é uma crítica que pesa sobre a PEC do contingenciamento de gastos, que infelizmente veio a ser aprovada ainda durante o governo Temer. Bom, dito isso, vamos começar pelo início. Diz o artigo 6º que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma da Constituição. É óbvio que isso não significa que os direitos sociais sejam apenas esses. Há aqui, no meu modo de entender, um rol exemplificativo, até por conta da compatibilização do disposto no artigo 6º com a norma geral prevista no artigo 5º, parágrafo 2º, que, no meu entender, também abrange os direitos sociais, a despeito de estar prevista no artigo anterior, que é a cláusula de abertura da Constituição para outros direitos decorrentes dos princípios por ela adotados e ainda para direitos previstos em tratados que a República Federativa do Brasil tenha efetivamente assinado e ratificado. Isso se aplica também aos direitos sociais, no meu entendimento. É óbvio que a previsão do direito à saúde e do direito à educação no artigo 6º são muito genéricas. Há apenas uma referência a esses direitos. Nos artigos subsequentes, artigo 7º e artigo 8º,
nós temos a previsão específica de diversos direitos de natureza trabalhista. Direitos esses que vocês vão estudar com detalhes na disciplina de Direito do Trabalho. Por isso, eu não vou abordá-los aqui na minha disciplina. O direito à saúde e o direito à educação estão mais bem regulamentados na parte da Constituição que integra o título da ordem social, que se inicia no artigo 193. Então eu queria convidar vocês a ir para o título 8º da ordem social e, em especial, em relação ao direito à saúde, estudar comigo, em primeiro lugar, os artigos 196, 197 e 199. Vejam o que dizem esses programas normativos. O artigo 196 tem a seguinte redação: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Esse artigo já é um artigo interessante porque ele estabelece que o direito à saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Se ele é um direito de todos, significa que ele é um direito subjetivo de caráter, obviamente, universal, porque é um direito cujo titular é toda e qualquer pessoa, cidadão ou não, no território brasileiro. É óbvio que para viabilizar o exercício desse direito, eu preciso de políticas públicas. Daí o texto do artigo dizer que ele é garantido mediante políticas sociais e econômicas, que são exatamente estratégias de ação construídas para adensar e viabilizar a proteção concreta desses direitos. O âmbito de proteção desse direito, ou seja, aquilo que integra o seu conteúdo, é adensado pelas políticas públicas, que estão descritas não só em leis, mas também em atos de natureza administrativa, que vão desde as estratégias de ação atreladas ao Sistema Único de Saúde, que nós estudaremos ainda na aula de hoje rapidamente, perpassando, obviamente, pelas políticas públicas de inclusão de tecnologias no âmbito desse Sistema Único. E aqui, por tecnologias, eu me refiro a todo e qualquer medicamento ou procedimento médico que é coberto pelo Sistema Único. Essa é uma terminologia utilizada quando da audiência pública de saúde no Supremo pelos técnicos, médicos, operadores do sistema de saúde, à época, ministros de Estado, diretores de hospitais que se manifestaram perante o Supremo nesta audiência pública. No meu livro, Direito à Saúde e Teoria da Argumentação, essa é uma questão explicada em detalhes. E no livro que eu estou atualizando agora, neste momento, que se chama Direito à Saúde e Teoria da Argumentação, que é uma versão resumida do livro que eu publiquei em 2012, essa questão também é explicada em detalhes. Perfeito? Então fica aí a indicação, um merchandising aqui da obra, das duas obras, para que vocês possam, eventualmente, se for de interesse de vocês, se aprofundar no assunto. O artigo 197, ele diz assim: são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Esse artigo deve ser lido conjuntamente com o artigo 199, que diz: a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos. E o parágrafo 2º: é vedada a destinação de recursos públicos
ou para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. De acordo com o 197 e com o 199, os serviços de saúde não são prerrogativa exclusiva do poder público. Existe uma autorização no Brasil para que os serviços de saúde também sejam explorados pela iniciativa privada. De modo que no Brasil nós temos dois sistemas. O sistema único, que é um sistema público universal, e o sistema privado, que é um sistema complementar de feição contratual. Se o sistema privado é um sistema complementar de feição contratual, significa que a pessoa não está obrigada a ele aderir. O faz por meio do exercício de sua autonomia privada. E a cobertura do sistema privado está atrelada exatamente àquilo que foi contratado. Existem diversos regramentos em relação aos planos de saúde e às seguradoras que estabelecem níveis distintos de cobertura dos planos contratados. Eu também trato dessas questões no direito à saúde e teoria da argumentação e também no direito à saúde em tempos de crise. O livro de 2012 e o livro de 2018 que eu estou publicando agora, ou atualizando para publicar a segunda edição agora em 2020. Pois bem, vejam que além de abrir a possibilidade da iniciativa privada também atuar na prestação de serviços na área da saúde, admite-se que as entidades privadas participem, cooperem na prestação de serviços para o Sistema Único de Saúde. Tá? E aqui esta participação se dá por meio de contratos de direito público ou convênios, que são duas espécies de avenças que vocês estudarão no direito administrativo. Pois bem, eu já tenho aqui uma explicação preliminar bastante consistente do que é o direito à saúde e de que forma ele vai se viabilizar ou como é que ele vai ser instrumentalizado no Brasil. Nós sabemos que ele vai ser, obviamente, prestado por meio de políticas públicas desenvolvidas pelo poder público, mas também por meio de serviços prestados pela iniciativa privada. Obviamente que há uma regulação dos serviços prestados tanto pelo poder público quanto pela iniciativa privada. E essa regulação se dá pela Anvisa e pela ANS, duas agências reguladoras que integram o Ministério da Saúde. Integram, mas têm determinada a sua autonomia exatamente pelo nível de, vamos dizer assim, controle técnico que elas exercem. Pois bem, isso ao menos numa situação de normalidade. Situação essa que, no meu modo de entender, atualmente nós não estamos a viver. Bom, dito isso, eu vou agora ler mais dois dispositivos, que são os dispositivos do artigo 198 e do artigo 200. Eu não vou ler tudo, mas vou ler aquilo que mais de perto me chama a atenção. Diz o 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes. 1. Descentralização com direção única em cada esfera do governo. 2. Atendimento integral com prioridade para atividades preventivas sem prejuízo de serviços assistenciais. 3. Participação da comunidade, e esses são, por assim dizer, os elementos que nós chamamos de diretrizes do SUS. Descentralização com direção única, atendimento integral, não no sentido de cobrir toda e qualquer mazela, mas no sentido de atender a pessoa desde a prevenção até as medidas curativas. E, em terceiro lugar, a necessidade de que esse sistema esteja aberto à participação da comunidade. Não só os destinatários, mas também os operadores do SUS têm que ouvir necessariamente a população na construção das políticas públicas que cotidianamente integram o sistema de saúde e que viabilizam e adensam o conteúdo do direito fundamental que nós estamos a estudar. O parágrafo 1º diz assim: o Sistema Único será financiado, nos termos do artigo 195,
com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Aqui eu já chamo a atenção para o seguinte: fala-se muito em reforma tributária, e as reformas tributárias, muitas das vezes, vêm com a pretensão de desonerar os empregadores de diversos tributos, né, que eles pagam na folha de salários. Ora, o problema é que parte desses tributos é dirigida exatamente a financiar o Sistema Único de Saúde. Então, muitas das vezes, sobre intenções aparentemente nobres, né, o Estado pode adotar medidas que não são tão interessantes assim, porque impactam negativamente sobre a qualidade do serviço que ele vai prestar na área da saúde. Nesse aspecto, eu gosto muito de destacar que a pandemia revelou não só a importância do SUS para aqueles que não conheciam, né? Basta imaginar o que seria do Brasil nesta atual conjectura não fosse o Sistema Único de Saúde, e fazer a comparação com o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, onde algumas pessoas estão recebendo, né, quando efetivamente foram atendidas pelo sistema de saúde, porque nem todas o foram, contas extremamente pesadas, algumas das quais jamais serão pagas efetivamente, né, o que vai impactar negativamente na vida dessas pessoas. Outras pessoas simplesmente tiveram que sobreviver à pandemia em casa. Isso, aquelas que sobreviveram, porque o sistema de saúde norte-americano não atende a toda e qualquer pessoa como o Sistema Único brasileiro. Nós temos aí um problema gravíssimo, que é um dos temas centrais de debate nos Estados Unidos. Então, beira ao absurdo algumas pessoas defenderem o fim do SUS no Brasil, como, por exemplo, me desculpem, é uma expressão forte, mas aquele imbecil do Dr. Ray, que é um marqueteiro incrível, né? Como é que pode um sujeito de tamanha má-fé defender isso? Claro, com interesses pessoais evidentes. Me desculpem, foi pesado, mas é porque é preciso ser duro quando determinadas pessoas agem com tamanha má-fé. Além disso, o parágrafo 2º do artigo 198 estabelece patamares que devem ser investidos na área da saúde por parte dos entes da federação. E esses patamares são atualizados por meio de leis complementares, tá? E atualmente, né, os Estados-membros e os municípios têm que investir, de acordo com o dispositivo da Constituição, 15% pelo menos na área da saúde. Bom, dito isso, eu passo a leitura do artigo 200 e na sequência eu vou estudar com vocês algumas decisões, como disse anteriormente, que eu considero importantes para que vocês entendam o âmbito de proteção do direito à saúde. Como é que, concretamente, nós enfrentaremos questões relacionadas ao direito à saúde e como é que os nossos tribunais têm enfrentado essas situações. Não dá para estudar com vocês todas as decisões relevantes, e aqui eu faço mais uma propaganda do meu livro, e faço também referência a um outro livro, Direitos Sociais, organizado pelo Daniel Sarmento e pelo Cláudio Souza Neto, um livro muito, muito bom, que trata dessas questões de forma bastante aprofundada. No meu livro eu trato de todas as decisões que eu considerei mais relevantes, porque citadas por quase todos os textos sobre o assunto, vamos dizer assim, em um espaço de tempo aí que compreende pelo menos um período de 5 a 10 anos. Tá? E, além disso, né, no livro atual eu estou trazendo as decisões mais recentes que não constavam ainda da obra de 2012. Perfeito? Então, diz assim o artigo 200. O Sistema Único de Saúde ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei, 1. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. 2. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. 3. Ordenar
ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde. 4. Participar da formulação de política e da execução das ações de saneamento básico. 5. Incrementar na sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. 6. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. 7. Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. E 8. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Percebam que o SUS ele tem um âmbito de atuação muito mais amplo que o sistema privado de saúde. O SUS é responsável, de acordo com dados coletados na audiência pública de saúde de 2010, por 2/3 das ações no campo da saúde. Além do tratamento médico hospitalar, o SUS ainda atua no campo da prevenção, com medidas sanitárias que vão desde a organização e controle sanitário até medidas de vacinação e vacinas e medidas que estão atreladas ao controle do meio ambiente do trabalho e, obviamente, do nível de salubridade dentro dos ambientes de trabalho. É uma área de atuação extremamente ampla. Já o sistema privado é responsável apenas e tão somente pelo cuidado médico hospitalar, de modo que ele é responsável, repito, por 1/3 das ações. E além de ter uma cobertura muito menor no campo de atuação, ele ainda tem uma demanda menor, o que dá a impressão de que o sistema privado seja intrinsecamente melhor do que o sistema público, quando isso, na verdade, não é necessariamente verdade, porque o problema do sistema único não é de qualidade dos serviços, mas de investimento, ou da falta dele, e de gestão, porque a demanda, obviamente, é crescente. E aí eu retomo a minha crítica à emenda do contingenciamento de gastos na área da saúde. Por quê? Porque quando eu contingencio os gastos e eu tenho um crescimento da demanda, a demanda não vai ser necessariamente atendida pelos serviços, porque ano após ano eu vou gastar menos com saúde. Vocês podem dizer assim, não, professor, você vai gastar a mesma coisa que você gastou no ano anterior, porque vai haver uma atualização. Pois bem, é verdade, mas os preços dos insumos, os preços atrelados às tecnologias, tudo vai aumentar. Então a cobertura do sistema único ela vai se encurtar. O que a gente tem claramente é um sucateamento do sistema único. Eu diria mais, nós temos uma ação para minar a nossa Constituição de 88, o que é não só um retrocesso social evidente, mas uma perda para os cidadãos brasileiros, que infelizmente não têm muitas vezes consciência disso e por isso não estão devidamente indignados com o que deveriam estar. Estão, infelizmente, sendo controlados por pessoas que conhecem de algoritmos, que sabem analisar dados e que fomentam o ódio todo o tempo para manter vivo o engajamento em torno de pautas que são meras bandeiras estratégicas. As pessoas precisam as pessoas precisam tomar consciência disso, se aperceber disso. E um bom livro para que vocês possam tomar consciência disso é esse aqui, ó, Os Engenheiros do Caos. Muito bom, tá? Muito bom, vale a pena para quem tiver interesse. Agora vamos estudar as decisões a que eu me referi anteriormente. Volto a dizer, não tem condição de tratar aqui de todas as decisões relevantes do direito referentes ao direito à saúde proferidas pelos nossos tribunais superiores. Tratarei, no entanto, de algumas que eu acho particularmente relevantes. A primeira, essa aqui, ó. A decisão proferida no recurso extraordinário 581-488. Nessa decisão, o Supremo disse que é inconstitucional a diferença de classes no âmbito do SUS. O que é isso? Há um tempo atrás, algumas pessoas eram atendidas pelo SUS e queriam dar um upgrade no atendimento, pagando um pouquinho mais para ter acomodações melhores ou para ter uma preferência por determinado médico ou por determinados atendimentos. O
nosso Supremo Tribunal Federal entendeu que isso era inconstitucional. E isso, inclusive, era vedado por uma portaria do Ministério da Saúde, que foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Veja, em linhas gerais, né, o que essa decisão diz é isso aqui, ó. É inconstitucional a possibilidade de um paciente do Sistema Único de Saúde pagar para ter acomodações superiores ou ser atendido por médico de sua preferência, que é a chamada diferença de classes. Exatamente porque isso fere não só o princípio da moralidade, mas também o princípio da isonomia, que são princípios que se aplicam ao Sistema Único de Saúde. Uma outra decisão que considero relevante é essa que eu estou projetando para vocês, proferida no âmbito da ADI 1931 e do recurso extraordinário 597-064. Nesta decisão, o Supremo diz que é constitucional o ressarcimento do sistema público pelo sistema privado todas as vezes que alguém que possua plano de saúde ou seguro privado seja atendido pelo Sistema Único, porque o Sistema Único vai despender um custo para o atendimento dessa pessoa que seria adimplido, que seria, vamos dizer assim, de responsabilidade do sistema privado. Então, exatamente por isso, a Lei 9.656 de 98, no seu artigo 32, estabeleceu um sistema de compensação, sistema esse que o Supremo considerou acertadamente constitucional. Veja, é constitucional o ressarcimento previsto no artigo 32 da Lei 9656 de 98, o qual é aplicável aos procedimentos médicos hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS e posteriores a 4/6/98, assegurados contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo em todos os marcos jurídicos. Esta também é uma decisão relevante, cuja leitura eu indico. Já destaco aqui algumas questões adicionais. Veja, essas duas decisões são decisões que estão relacionadas com políticas públicas do Sistema Único de Saúde e que visam a resguardar os princípios que regem esse Sistema Único. Os princípios da isonomia e também, né, o princípio de que ele deve ser custeado de forma equilibrada pelos entes federativos. E, além disso, o princípio da universalidade. O SUS não nega atendimento a ninguém. Basta pensar, por exemplo, no caso do Jair Bolsonaro, presidente da República, que durante as eleições recebeu uma facada e foi atendido pelo Sistema Único de Saúde com posterior transferência para um hospital privado. No entanto, essa última decisão que eu pontuei diz o seguinte, olha, nessa hipótese, como o presidente da República tem plano de saúde, o plano de saúde tem que compensar o SUS para que ele não tenha uma perda orçamentária aqui com o custeio de um tratamento de alguém que poderia ter sido atendida pelo sistema privado exatamente porque contratou o sistema privado. Perfeito? Joia. Vamos agora respirar. Deixa eu beber uma água para a gente ler mais duas decisões essenciais. Agora, decisões relacionadas a pedidos de medicamentos que não estão registrados perante a Anvisa e que não estão incorporados como medicamentos que o SUS presta a toda e qualquer pessoa, fornece a toda e qualquer pessoa. Será que nesses casos é possível dizer peremptoriamente que a pessoa não tem o direito à saúde? Bom, durante muito tempo discutia-se muito como o Poder Judiciário poderia apreciar esse tipo de demanda e em duas decisões de 2018, o Superior Tribunal de Justiça e o STF estabeleceram parâmetros extremamente interessantes para nortear as decisões nesses casos. São essas duas decisões que eu quero ler agora. Na verdade, como vocês vão perceber, eu vou me referir a três decisões. Duas no âmbito do STJ e uma no âmbito do STF. Perfeito? Bom, primeiro eu começo pela posição do STJ, porque a posição do STJ foi proferida primeiro, tá? Em 2018. A decisão do STF, eu disse que era de 2018, mas na verdade ela é de 2019.
Bom, a decisão do STJ, ela diz o seguinte: nos casos em que alguém demanda um medicamento que não está previsto na lista do SUS, é possível conceder esse medicamento, ou seja, é possível que o Poder Judiciário obrigue o Estado a conceder o medicamento, desde que, em primeiro lugar, exista um laudo fundamentado comprovando a necessidade de tratamento da pessoa que requer o medicamento por aquele medicamento. Em segundo lugar, que esta pessoa seja hipossuficiente, ou seja, que ela não tenha possibilidade de custear o tratamento da doença com aquele medicamento pelo seu próprio, vamos dizer assim, com o seu próprio dinheiro. E em terceiro lugar, disse o STJ, é preciso que esse medicamento esteja registrado na Anvisa. Meus caros, como eu explico nos livros que escrevi sobre o direito à saúde, o procedimento de incorporação de uma tecnologia do SUS, ele passa por dois tipos de regulação. A regulação sanitária e a regulação econômica. Durante a regulação sanitária, você tem todo o processo até que o medicamento receba um registro perante a Anvisa. Nesse processo, você avalia, né, a qualidade, segurança e eficácia do medicamento para o tratamento de determinada doença, até que, né, comprovadas essas três características, o medicamento recebe o registro na Anvisa e então pode ser comercializado no Brasil. Após essa fase, né, você tem, obviamente, né, no momento da autorização para comercialização, uma regulação econômica que diz, né, quanto é que ele vai custar. Após essa fase, você tem então a deliberação no âmbito do SUS para saber se ele vai ser incorporado no sistema único ou não. Uma vez incorporado, ele passa a ser fornecido pelo sistema único. Nem todo medicamento é fornecido pelo sistema único, portanto. Então, o que o STJ disse é que se o medicamento não se encontra na lista do SUS, é preciso que você aprecie a necessidade desse medicamento com base em um laudo técnico, a impossibilidade de custeio por parte do requerente e a existência prévia de registro. Numa segunda decisão, na verdade, em sede de embargo de declaração desse recurso especial que foi julgado pelo STJ, o STJ foi além, porque ele foi instado a dizer o seguinte: e os tratamentos que não estão previstos na bula do medicamento, eles podem ser custeados pelo Estado? O que o STJ disse? Em regra, não. Em regra, não é possível que o paciente exija do poder público fornecimento de medicamentos para uso off-label. O que é isso? Um uso fora da bula, fora das indicações expressamente previstas na bula. É o caso, no meu modo de entender, da hidroxicloroquina, porque esse medicamento ele não foi incorporado no sistema único para o tratamento do coronavírus. Não existe um protocolo que autorize, vamos dizer assim, ou que determine, para ser mais exato, o uso dessa tecnologia para o tratamento do Covid. Por quê? Porque não há comprovação científica ainda de segurança, qualidade e eficiência. O que você tem hoje são diretrizes que autorizam a utilização desse medicamento em algumas situações específicas do Covid-19. E o Brasil adotou, infelizmente, uma postura temerária de tratar, né, esse medicamento como quase um placebo para o tratamento da doença, o que muitos países optaram por não fazer. Na verdade, a maior parte deles. Bom, apesar de, em regra, não se admitir o custeio estatal de medicamentos para tratamento fora da bula, o STJ estabeleceu uma exceção. Se posteriormente se iniciar um processo de autorização de tratamento daquela doença por meio desse medicamento, um processo, portanto, administrativo posterior, com base em novos estudos, tá, e que ampare aquele tipo de tratamento, aí sim você poderá autorizar o tratamento fora da bula, porque você já tem um indicativo de posterior mudança do entendimento da Anvisa em relação à situação. Então, em regra, não se admite
uso de medicamentos para tratamento de situações não previstas na bula. Não se admite que o poder público custeie o pagamento de medicamentos para uso off-label, salvo quando posteriormente a Anvisa iniciar processo de incorporação dessa tecnologia para o tratamento específico daquela doença. Perfeito? Joia? Para finalizar o estudo do direito à saúde, nós já estamos aqui com 30 minutos de aula, eu cito para vocês a decisão relevantíssima do STF, que em certa medida complementa a decisão do STJ, estabelecendo novas exceções. Veja, neste caso, que foi um caso julgado em 2019, tá? No recurso extraordinário 657/718, o STF estabeleceu vários parâmetros para a análise de pedidos de medicamentos sem registro na Anvisa. Em primeiro lugar, o STF estabeleceu o seguinte, que o Estado não pode ser obrigado a fornecer o medicamento experimental. Por quê? Porque o medicamento experimental não tem qualidade, eficiência e segurança comprovados. E a sua comercialização no Brasil não é autorizada. Isso não interfere no uso desses fármacos no campo dos testes clínicos, mas o Estado não é obrigado a custeá-los. Em segundo lugar, o STF disse que a ausência de registro do medicamento perante a Anvisa impede, em regra, o fornecimento do medicamento por decisão judicial. Mas o STF estabeleceu exceções a essa regra. Ele diz o seguinte, quando o medicamento tiver comprovada eficácia e segurança por meio de testes clínicos, mas ainda não tiver registro na Anvisa, é possível, eventualmente, que o Estado seja obrigado a custeá-lo por meio de decisão judicial. Mas, para isso, é necessário que a Anvisa esteja em comprovada mora irrazoável e que, além disso, sejam preenchidos 3 requisitos adicionais. Em primeiro lugar, é necessária a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil. Há um pedido de medicamento, mas ele ainda não foi deferido. Isso só não é aplicável para os medicamentos órfãos, que são os medicamentos utilizados para doenças raras ou ultra raras. Porque nesse caso, de acordo com o Supremo, de forma acertada, aliás, não há interesse, muitas vezes comercial, dos laboratórios de investirem no medicamento para que ele seja registrado no Brasil ou em qualquer tipo de sistema de saúde. Então a primeira exigência é que tem que haver pedido de registro. Em segundo lugar, é necessário que se comprove a existência de registro do medicamento em outras agências internacionais renomadas, que tratam do assunto. Exemplo, a FDA dos Estados Unidos. Pode ser que o medicamento não esteja ainda registrado no Brasil, mas já foi registrado em outros lugares, o que atesta, obviamente, a credibilidade que o medicamento tem para o tratamento de determinadas doenças. Em terceiro lugar, o Supremo disse que, em caso de inexistência de medicamentos terapêuticos substitutos no SUS, o Poder Judiciário pode obrigar o poder público a fornecer o medicamento que não está na lista. Então veja, de acordo com o Supremo, não pode existir um substituto terapêutico com registro no Brasil. Essa é uma regra que também, no meu modo de entender, precisa ser analisada com reservas, porque às vezes a pessoa não mais responde ao tratamento com aquele medicamento que está previsto no SUS. Então acho que nós temos um parâmetro aqui razoável, para que nós não tenhamos simplesmente um lobby de um laboratório que indica um medicamento fora da lista só para lucrar em cima disso, mas é preciso que, no caso concreto, analise-se um pouco mais. E aqui eu estou fazendo uma análise crítica da decisão do Supremo nesse aspecto em particular. Além disso, o Supremo decidiu que as ações em que o autor demanda um medicamento sem registro devem necessariamente ser propostas em face da União. Isso não significa que a União seja o único ente federativo com responsabilidade para custear tratamentos e medicamentos na área da saúde. Mas a União tem que estar presente no processo.
Então, nada impede que o autor ajuize a ação em face da União, do Estado-membro e do município, ou eventualmente da União e do Distrito Federal. Mas, necessariamente, a União tem que estar presente. O que significa, ou o que implica, ou o que acarreta a competência para o julgamento do caso por parte da Justiça Federal. Perfeito? Pessoal, com isso eu encerro a explicação em relação ao direito à saúde e passo à explicação do direito à educação. Bom, o direito à educação, ele é igualmente um direito fundamental, um direito público subjetivo, e ele está previsto no título que nós estamos estudando, mais especificamente no capítulo 3 da Educação, da Cultura e do Desporto, melhor dizendo. Eu vou ler aqui alguns artigos que eu considero particularmente importantes, mas não terei condição de ler todos, até porque nós já estamos com 40 minutos de aula. Mas vou seguir a mesma estratégia que segui em relação ao direito à saúde. Começo pelo artigo 205, que diz assim: a saúde, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Há aqui uma relação de parceria, percebam. Visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Perceba que há uma preocupação em garantir o direito à educação das pessoas, não só para que ela se habilite a um trabalho, mas também para firmar e para formar caráter, para que a pessoa se torne um cidadão de qualidade, né? Por isso é que nós não podemos abrir mão do direito à educação. Não é que com os cidadãos mais educados necessariamente nós estejamos imunes ao que nós estamos vivendo na atualidade, por exemplo. Mas é provável que quanto mais educados sejam os cidadãos, menos propício ao tipo de arroubo autoritário que nós estamos vivendo nós estejamos. Não é um risco, vamos dizer assim, nulo, mas um risco diminui, porque as pessoas têm uma capacidade reflexiva um pouco mais depurada. Perfeito? O artigo 206 diz assim: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Atentem para esses princípios, porque vocês perceberão como diversas ações tomadas no âmbito do governo federal recentemente são claramente inconstitucionais. Primeiro, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Essa aqui é a liberdade de cátedra, que impossibilita a imposição de pautas específicas e, mais especificamente, a interdição de determinadas pautas, justamente por conta da liberdade de cátedra. É claro que o ensino segue diretrizes e bases que são estabelecidas por lei federal. E eu convido vocês a lerem a Lei de Diretrizes e Bases do Brasil, até para que vocês possam desmistificar e tomar conhecimento do que é a Lei de Diretrizes e Bases do Brasil, para se aperceberem do tanto de mentira que foi contada nos últimos tempos em relação à educação no Brasil. Não existe uma série de coisas que foram ditas durante as eleições no campo da educação. Nada, zero. E o Supremo Tribunal Federal recentemente tem enfrentado algumas tentativas de regulamentação dessas situações, mas tem considerado inconstitucionais as iniciativas dos municípios e de alguns estados, exatamente por violarem a competência federal para estabelecer diretrizes e bases. Um projeto inconstitucional, por exemplo, por violar a liberdade de cátedra, é o projeto da escola sem partido. Esses projetos são formalmente inconstitucionais quando apresentados pelos entes federativos periféricos, porque caberia à União apresentar normas gerais para regular a educação, como violam a Constituição em termos materiais, por violar a liberdade de cátedra e ainda, inciso 3, o pluralismo de ideias
de concepções pedagógicas e a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Vejam que o ensino também é aberto à iniciativa privada, não há uma prerrogativa só do poder público de prestar o ensino, né, de desenvolver ações na área da educação. Inciso 4, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 5, valorização dos profissionais da educação garantidos na forma da lei os planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público e de provas e títulos aos da rede pública. 6, gestão democrática do ensino público na forma da lei, lei de diretrizes e bases, tá? Lei 9394 de 96, vale a leitura, uma lei editada durante o governo Fernando Henrique ainda, né? Então, ainda mais absurdo algumas teses, né, de que um determinado partido estaria corrompendo a educação no Brasil. Tudo mentira. Tudo mentira. Não tem lastro normativo, não tem lastro empírico, não tem prova nenhuma. Para vocês terem ideia, né, o presidente da República, por exemplo, vivia para lá e para cá com um livro que supostamente estaria sendo utilizado para nortear a educação no Brasil em relação à pauta de gênero. Esse livro, no Brasil, tinha 6 exemplares. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Ninguém faz política de Estado com 6 exemplares. Pelo amor de Deus. Né? Fake news pura. E muita gente se deixou levar por essa pauta, porque ela acaba, né, fomentando, vamos dizer assim, uma preferência, um ódio em relação a determinadas pautas, e isso acaba aprisionando as pessoas em torno de determinadas questões, né, engajando as pessoas em lutas que, convenhamos, né, sequer precisariam de ser, enfim, né, levadas adiante, porque são lutas extremamente hipotéticas. 7. Garantia do padrão de qualidade. 8. Piso salarial profissional nacional. Esses são princípios que regem o ensino ministrado no Brasil. Vou ler agora o artigo 207. As universidades gozam de autonomia didática e científica. Conta por ministro Abraão, ex-ministro Abraão, graças ao bom Deus. Porque ele queria nomear os reitores das faculdades. E isso por meio de uma medida provisória editada pelo presidente da República. Completamente inconstitucional. Tanto inconstitucional era que foi devolvida pelo Senado Federal ao presidente da República. Né? As universidades têm autonomia didática científica, administrativa, de gestão financeira, patrimonial e devem obedecer ao princípio da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Tá? Isso aqui mostra também outra irregularidade, infelizmente, praticada de forma sistemática nos últimos anos pelo governo federal em relação à educação. É particularmente importante que vocês percebam disso. Eu não estou fazendo aqui campanha contra esse ou aquele. Eu estou dizendo que, para que nós tenhamos uma educação de qualidade, é preciso que nós cumpramos as bases para a educação que estão estabelecidas na Constituição e nas leis. E eu estou dizendo para vocês que nos últimos tempos nós não estamos fazendo isso. Lembrem-se, além de tudo isso, nós ainda temos a PEC do contingenciamento dos recursos na área da educação, o que, consequentemente, acaba por afetar a qualidade dos serviços públicos na área da educação, beneficiando, claro, interesses privados. Eu não preciso nem me alongar em relação a isso. Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia. Aqui eu não vou ler todos os incisos, queria que vocês lessem em casa. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita a todos os que a ela não tiverem acesso em idade própria. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, principalmente na rede pública de ensino. 4. Educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 anos de idade. 6. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 6. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. E 7.
atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. E o parágrafo 1º diz que o acesso ao ensino obrigatório é gratuito. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental, fazendo-lhe chamada e zelar junto aos pais responsáveis pela frequência na escola. Esses artigos que eu acabei de mencionar estabelecem normas importantes no que toca à construção do conteúdo do direito à saúde. Aqui vocês veem que a educação básica compreende a educação dos 4 aos 17 anos, que deve haver uma universalização do ensino médio gratuito, que deve haver atendimento especializado às pessoas com deficiência, que o direito à educação inclui o dever do Estado de fornecer creche para as crianças até 5 anos de idade, e que o Estado tem que fornecer ensino regular noturno para as pessoas que não podem estudar na parte da manhã ou da tarde, e, além disso, que ele tem que fornecer os chamados programas suplementares, que envolvem o material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Tudo isso está relacionado com a viabilização do direito à saúde no nosso país. Para complementar, eu gostaria de ler, a partir de agora, três artigos, o 209, o 210 e o 212, tá? E não significa que os demais artigos não sejam importantes, mas eu vou aqui fazer um corte, porque eu não tenho tempo hábil para ler todos. Eu quero ainda estudar algumas decisões, tal como fiz em relação ao direito à saúde. Diz assim o 209: o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: cumprimento de normas gerais da educação nacional, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Ora, nós estamos estudando no Isabela Hendricks uma instituição privada de ensino. Instituição essa que segue as normas gerais estabelecidas na Lei de Diretrizes e Bases e que também sofre regulação e avaliação pelo MEC. Uma avaliação de qualidade exatamente para que o ensino por ela prestado seja um ensino não só qualificado, mas que atenda aos parâmetros definidos no âmbito do nosso Estado. No âmbito do Estado brasileiro, portanto. Tá? O artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e o respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. E o 212. A União aplicará anualmente nunca menos de 18, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, nunca menos de 25% da receita resultante de impostos, compreendida proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Meus caros, aqui, como eu mencionei, nós temos aspectos igualmente gerais. As condições para que a iniciativa privada preste serviços na área da educação, a obrigação de que o ensino seja ministrado em língua portuguesa, ressalvada a possibilidade das comunidades originárias serem educadas na sua própria língua. Há também a previsão de que o ensino religioso de natureza confessional possa ser ministrado nas escolas públicas em disciplinas facultativas e é definido um parâmetro mínimo de investimento público na área da educação, que para os Estados-membros, municípios e Distrito Federal é de 25% ao menos da arrecadação com impostos, e para a União é uma arrecadação que é um investimento de, no mínimo, 18% da arrecadação dos seus impostos. Perfeito? Bom, para concluir, eu gostaria de ler
aqui algumas decisões, assim como fiz em relação à saúde. Primeiro, só para deixar claro, o que são programas suplementares, né? Programas suplementares são aqueles previstos no artigo 208, inciso 7, que envolvem, né, o material didático escolar, esse é um programa suplementar, transporte, outro programa suplementar, alimentação, outro programa suplementar e assistência à saúde. Perfeito? Isso não é uma decisão, é só um destaque que eu gostaria de fazer. Agora, em relação às decisões, vou ler algumas, tá? Essa primeira aqui, ó, considerou constitucional o estabelecimento de idades mínimas para o ingresso na educação infantil e no ensino superior, perdão, no ensino fundamental. De acordo com o Supremo, são constitucionais a exigência de idade mínima de 4 e 6 anos para o ingresso, respectivamente, na educação infantil e no ensino fundamental, além da fixação do limite, né, de 31 de março para que as referidas idades estejam completas. Se a criança completa a idade posteriormente a essa data, ela só vai ingressar no ensino infantil ou no ensino fundamental no ano seguinte. Tá? E o Supremo também disse que a exigência de 6 anos de idade para ingresso no ensino fundamental é constitucional e que cabe ao Ministério da Educação definir o momento em que o aluno deve preencher esse critério etário. Essa é uma decisão relevante com a qual eu estou de acordo, porque leva em consideração o nível de maturidade que a criança tem que ter para ter acesso a um determinado estágio de ensino. Tá? Segunda decisão importante sobre o ensino domiciliar. Aqui nós não estamos tratando de uma educação por meio de disciplinas EAD. Nós estamos tratando de uma educação totalmente fornecida pelos pais. O Supremo diz o seguinte, que a Constituição, apesar de não prever expressamente essa modalidade de ensino, não proíbe o ensino domiciliar. No entanto, esse ensino não pode ser atualmente exercido no Brasil porque não há legislação que regulamente os preceitos e regras aplicáveis a essa modalidade. Assim, o ensino domiciliar, que também é chamado, né, de homeschooling, uma expressão em inglês, atualmente no Brasil não é admitido. Tá? Só seria admitido se ele viesse a ser implementado por meio de uma lei que estabelecesse as condições para que ele pudesse ser exercido. Tá? Então, atualmente, não se admite o homeschooling no Brasil. Para que ele pudesse ser admitido, homeschooling, ensino domiciliar total, né, sem mediação de uma escola, teria que haver uma lei regulamentar complementando essa modalidade de ensino. Essa é uma decisão particularmente importante, tá? Que vocês precisam conhecer. Entre os requisitos mínimos que esta lei deveria estabelecer, estaria a necessidade de ensino básico obrigatório dos 4 aos 17 anos. Além disso, a existência de um núcleo mínimo curricular e a observância de convivência familiar e comunitária. Não seria possível, por exemplo, apenas que a criança ficasse em casa, né, sem o convívio familiar, porque sem o convívio familiar e com a comunidade, porque o convívio com a comunidade também é uma forma de educação essencial para gerar empatia e formar bons cidadãos, né? Você não é educado apenas formalmente, você também é educado civicamente, e a participação na sociedade com diferentes faz com que você se torne uma pessoa mais tolerante, uma pessoa que conhece as arguras do outro e que sabe negociar, exatamente porque enxerga aquilo que muitas vezes não é uma realidade para você, na realidade do outro. Perfeito? O Poder Judiciário pode obrigar o município a fornecer vaga em creche. Isso aqui é bem tranquilo, tá? É uma decisão que só reproduz o texto da Constituição. A decisão do Supremo também relevante, né, no sentido de que o ensino religioso nas escolas públicas brasileiras pode ter natureza confessional, isso não viola a Constituição. De acordo com o Supremo, né, deve ser permitido que os alunos que expressem voluntariamente se matriculem nessas disciplinas o exercício de seu direito subjetivo ao ensino religioso como disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, ministradas de acordo com os princípios de sua confissão religiosa,
por integrantes da mesma, devidamente credenciados a partir de chamamento público e preferencialmente sem qualquer ônus para o poder público, tá? De modo que o ensino confessional não é contrário à Constituição de 88. Eu tenho ainda mais decisões, queria ler só mais uma sobre pessoas com deficiência. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, as escolas têm determinadas obrigações para com as pessoas com deficiência. Essas obrigações estão relacionadas, inclusive, ao fornecimento de apoio pedagógico a essas pessoas, sem que houvesse uma cobrança adicional no valor das mensalidades. As escolas privadas questionaram esses dispositivos e o Supremo disse que eles são constitucionais na ADI 5357. Diz o seguinte: são constitucionais o artigo 28, parágrafo 1º, e o artigo 30 da Lei 13.146, que determinam que as escolas privadas ofereçam um atendimento educacional adequado e inclusivo às pessoas com deficiência, sem que possam cobrar valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas para o cumprimento dessas obrigações. Meus caros, 1 hora de aula. Para fechar, para não dizer que eu acabei nem sequer mencionando os direitos de natureza processual e de natureza penal relacionados ao garantismo penal, que foi adotado na nossa Constituição, eu quero fazer apenas uma menção rápida ao devido processo legal. Vocês não vão ficar prejudicados porque essas são matérias que vocês estudam em direito penal e em direito processual penal necessariamente, e também em direito processual civil. Mas é preciso que eu diga algo porque eu necessariamente vou cobrar isso em prova. Hoje em dia as pessoas perderam um pouco da percepção de que o que valida uma sentença não são apenas os seus fundamentos, mas também a forma que foi seguida durante o processo para alcançar essa sentença. Essa forma nós chamamos de devido processo legal. E o devido processo legal ele tem uma feição formal e uma feição substantiva. Feição substantiva relacionada à razoabilidade, feição substancial às regras procedimentais. Aqui, forma é conteúdo, porque forma é garantia. Ou seja, uma decisão que viole, por exemplo, a ampla defesa, o contraditório, o dever de um juiz imparcial, previamente competente, que não seja um juízo de exceção, não será uma decisão válida, não será uma sentença válida, exatamente por violar o devido processo legal. Devido processo legal esse expressamente previsto na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso, por exemplo, 54 e 55, veja, ninguém será privado de liberdade de seus direitos sem devido processo legal. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Olha só que coisa interessante, ainda em relação ao devido processo legal, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos e também as derivadas das provas ilícitas, as provas ilícitas por derivação, em decorrência da teoria dos frutos da árvore envenenada. Olha só que coisa interessante, no artigo 5º, inciso 37, diz assim: não haverá juízo ou tribunal de exceção. Isso aqui relacionado ao princípio do juiz natural. E mais, mais adiante, no inciso 52, não será concedida, no inciso 53, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. A autoridade competente e imparcial está relacionada à ideia do juiz natural. Uma sentença que viola esses princípios não pode ser admitida, não pode ser considerada válida. E obviamente que quem vai apreciar isso é o Poder Judiciário. Beleza? Bom, com isso vocês estão completamente habilitados para fazer a prova. Não deixem de assistir essa aula e eu espero vocês no semestre que vem para mais uma aventura no campo do direito constitucional. Meus caros, até mais!